O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites, e depois disso teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória. Ele disse: Eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse: Vai-te embora, Satanás, porque está escrito: Adorarás ao Senhor teu Deus, e somente a Ele prestará culto. Então o diabo o deixou, e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E pela palavra do Santo Evangelho, Sejam perdoados os nossos pecados. Meus irmãos, vocês perceberam, vocês viram, que o Evangelho de hoje é misterioso. É um Evangelho diferente, sim ou não? Vocês já viram algum outro Evangelho em que Jesus é tentado pelo diabo desse jeito? Então, o Evangelho é delicado até da gente falar, mas nós vamos falar. Porque a gente sempre tem, como eu gosto de dizer para todo mundo, a gente tem que sempre olhar para Jesus e ver o jeito que Ele vive, ver o jeito que Ele lida com as coisas, e hoje, do jeito que Ele lida com as tentações que Ele sofreu, e a gente tem que imitar. A gente tem que fazer isso. Antes do Evangelho, vocês viram que Jesus venceu as tentações, claro. Ele vence as tentações. Mas não é o que acontece lá na primeira leitura, vocês viram? O que aconteceu na primeira leitura? No livro do Gênesis, Adão vence a tentação, sim ou não? Não. Adão e Eva. Mas quando eu falar Adão aqui, já supõe que ele está junto com a Eva, tá bom? Adão é aquele que diz não a Deus. É aquele que não obedece a Deus. É aquele que se rebela contra Deus. Ele, Adão, e aqui todo homem pode se juntar aqui, ele, Adão, ele quer ser Deus. Ele não quer que exista um Deus que diga para ele o que é mal e o que é o bem. É o egoísmo, é a prepotência, é a autossuficiência do ser humano que chega ao ponto de dispensar Deus. Adão é aquele que diz não a Deus. Esse é o pecado que nós chamamos das origens, o pecado original.
Pergunto, essa tendência, vamos usar essa palavra, essa tendência de sermos egoístas, autossuficientes, essa tendência de dispensar Deus, o querer de Deus, a palavra de Deus, isto que eu acabo de dizer, existe em nós, sim ou não? É o resultado, é a consequência do pecado que atingiu a todos nós. Sim, sim, há tentação, sim, de sermos egoístas, de nos rebelarmos contra Deus, sim. Há uma tendência, parece que é algo que está em nós e nós nunca vamos nos livrar disso. E isso, antes de Jesus Cristo, antes da vinda do Salvador, isso era essa tendência, esse mal. Ah, você vai, eu vou junto. Quem é? É o encardido. O encardido, como dizia o Padre Léo, o encardido sempre quer estragar tudo. O encardido quer sempre causar confusão na nossa cabeça. O encardido quer sempre nos afastar de Deus. E ele quer fazer isso enganando-nos, se mostrando bonzinho, se mostrando tão solidário, oferecendo maravilhas, presentes, poder, prazer. E ele vai com essa intenção tentar Jesus. E resumindo, o que acontece com Jesus é que Jesus está seguro, Jesus está firme. Eu me lembrei também do padre Jonas, já falei aqui. Eu me confessava com o Padre Jonas durante um tempo da minha vida, e eu falava para ele, mas é tão difícil, né, Padre Jonas? E ele falava, aguenta firme, meu filho. Na outra vez ia confessar com ele de novo, no final ele falava, aguenta firme, meu filho. Até o ponto que eu falei assim, eu já era padre, ponto que eu falei assim, puxa vida, mas é só isso que esse padre sabe falar, aguenta firme, meu filho? Hoje, na confissão, eu atendi confissão de manhã e eu falei para o menino, aguenta firme, meu filho. Jesus responde às investidas, às tentações de Satanás com o poder da palavra de Deus, além de ele próprio ser a palavra encarnada. Era a palavra feito gente, a palavra de Deus feito ser humano que estava ali. Mas Jesus nos aponta o poder que tem a palavra de Deus na nossa vida e como a palavra de Deus nos guarda quando não estamos bem, sobretudo quando sofremos tentações. O Papa Francisco, meditando sobre esse evangelho aí, a certa altura ele escreve assim, com o diabo não se dialoga, nos mostrando que com o diabo você tem que ser radical. Com o diabo não se brinca, como às vezes falando, é cutucar a onça com a vara curta, como diz o mineiro e o paulista também. Não se dialoga, não se pergunta para o diabo, mas diabo, pensa bem, diabo, vamos, só supondo diabo. E tem gente que brinca com o diabo.
Hoje é aniversário dos casais aqui. Agora, bem na minha cabeça, vocês vão ter que me escutar. Aniversário dos casais. Tem gente que é casado, não é o caso dos casais que estão aqui, é lógico. Que às vezes brinca com o perigo. É o casado de conversinha com aquela moça que trabalha junto, que chega na segunda-feira de manhã, bom dia, como que foi o seu fim de semana? Estava com saudade. Ah, vai se lascar. Com o diabo não se dialoga. Não estou dizendo que é a diaba que está lá, não estou falando, porque pode ser o diabo, é o homem que está tentando a mulher casada, enfim, vice-versa. Mas o que eu quero dizer, quando você perceber, meu irmão, e a gente percebe, eu que sou padre, eu percebo, quando uma mulher vem com nhenhenhen, com chaveco para cima de mim, uai. E tem, viu, não sou de se jogar fora. Perdão, Senhor. A gente sabe quando não é de Deus, gente. Sim ou não? Com o diabo não se dialoga. Então, às vezes, a gente se expõe a perigo, a gente se expõe a tentações que não precisamos. Companhias erradas, lugares errados. Sites anticristãos, e você vai entender muito bem o que eu estou falando. Sabe, tudo aquilo que não presta, e a gente fica tentado. E por que se submeter à tentação? Programas de televisão, tem coisa que cristão não devia assistir, mas o cristão tem que se tocar. O diabo vai agindo, ele é astuto, ele é porreta. Ele é pau para toda obra, para derrubar você. Você tem que ficar esperto, meu irmão. Com o diabo não se dialoga. Tem que ser radical. Jesus foi radical. Usou do poder da palavra de Deus e ficou firme. Se lá na primeira leitura o Adão disse não, aqui no Evangelho, Jesus Cristo disse sim para Deus. E com a sua morte e ressurreição, vivido na fidelidade até a morte, fidelidade para com Deus, ele morre vivendo este sim perfeito ao Pai, ressuscita, aparece ressuscitado e diz para quem acredita nele, quem o segue, que quem nele crê possui a vida eterna. Escuta dele que ele, Jesus, estará com o seu discípulo a vida inteira. Ensina Jesus que quando você permanece com Ele, Ele permanece com você e ninguém pode contra você. E aí eu recordo para vocês, na carta de São Paulo aos Coríntios, que essa graça que você recebe por acreditar nele, acolhê-lo como Senhor, imitá-lo, e receber dele a graça da vida, do sentido da vida, a graça do amor, da fé, da esperança. Todas essas graças que você recebe dele e que estão aí no seu coração, essa graça de Cristo, a presença de Cristo na sua vida é tão forte, é tão grande, que nenhuma tentação é mais forte que isso. Depois você lê a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 10, você vai entender bem o que eu estou falando. Deus não permite que uma tentação caia sobre você e que seja mais forte
do que a graça de Cristo que habita em você. Porque senão nem valeria a pena Jesus ter morrido e ressuscitado. Porque se ele não vence o mal, se ele não vence o Satanás, de que valeu a morte de Cristo? O sangue derramado. Aí você se lembra do que eu falei lá no começo. Uma ponte foi quebrada, ninguém podia consertar. O homem estava condenado a viver no mal e sob o poder das trevas. Jesus vem e conserta, refaz, reconstrói essa ponte e nos liga de novo com Deus. É em Jesus que a gente chega ao Pai. Seguindo os passos dele que a gente chega no Pai. E nenhum mal pode contra nós. Deus não permite, volto a dizer, que você sofra uma tentação que seja mais forte do que a graça dele que está em você. Ele não permite isso mais. Mas padre, mas por que a gente peca, padre? Por que a gente cai, padre? Essa aí é fácil de responder, uai. Porque você escolhe. Você escolheu cair. Principalmente se for pecado, mortal. Eu falei também aqui na quinta-feira, numa outra comunidade que eu fui pároco. Aconteceu um caso assim, falando de marido e mulher de novo, já que hoje é o aniversário dos 6. Resumindo, foi isso. O marido traía a esposa. Cometia adultério contra a esposa, que é o pior pecado que um casal pode cometer. Então, se tem alguém aqui que está cometendo, larga a mão. Se você nunca cometeu, não se aventure, seja radical, nunca deixe acontecer. Se já aconteceu, se arrependa e nunca mais faça. Mas esse homem conseguiu convencer a mulher que ele traía, mas não era ele que traía. Vai vendo, vai vendo. Era o diabo. O diabo entrava nele, e ele, coitado, tão coitado. E o diabo então o levava para o motel contra a mulher. Resumindo, era isso que acontecia. E ele conseguiu convencer a mulher de que não era ele que ia no motel, era o diabo que estava nele. Quem estava traindo era o diabo. E já um monte de vezes isso. Quando eu escutei essa história, eu falei para a mulher: a senhora é muito burra, viu? Coitado do diabo, meu Deus do céu. É muita cara de pau. É muita sem vergonhice, meu Deus do céu. E eu falei para ela: cara, eu admiro você conseguiu. O diabo é tão astuto que fez o cara enganar a mulher. Eu falei: gente, é sem vergonhice isso, meu Deus. Porque não há uma tentação, não há poder de diabo nenhum que possa nos derrubar. No final das contas, quando a gente comete um erro grande ou pequeno, um pecado grave ou leve, é a gente que escolhe. Talvez para alguns de nós aqui, talvez, seja difícil de ouvir isso, porque você vai dizer para mim assim: padre, eu tentei, padre, eu lutei, padre, mas foi mais forte do que eu. Não foi não, filho. No final das contas, foi escolha sua. Porque a graça de Deus não lhe falta. Por isso que é bom, é necessário, é fundamental que você, que nós busquemos uma intimidade cada vez maior com Ele. Porque a nossa força está nele. É Ele, é a presença dEle na minha vida que me torna forte a ponto de derrotar Satanás. É assim que funciona, minha gente. Longe dele, da palavra dele, do amor dele, do corpo e sangue dele, a gente fica fraquinho. E o diabo faz loucura com a gente. Não deixe isso acontecer. Nesse tempo de quaresma, procure essa intimidade com Jesus. Como você nunca buscou, faça isso. Você vai entender mais, experimentar mais isso que eu estou falando para vocês.
Busque essa intimidade com Jesus. Você vai perceber que é possível sim vencer a tentação. É possível sim largar o vício. É possível sim mudar o seu humor. Sim. É possível sim você mudar o seu jeito de ser. Com Ele, tudo é possível. Sem Ele, não dá. Não dá. Pense nisso que eu estou falando. Amém.